Por detrás de qual diagnóstico você se esconde para não fazer aquilo que você tem que fazer? Qual o seu a mais que você tem utilizado para procrastinar e não fazer desse mundo um lugar melhor? Eu quero contar aqui uma breve historinha para poder incrementar essas perguntas, esses questionamentos que eu fiz. Conta-se que um homem muito simples morava numa região muito árida e ele tinha apenas um pequeno vaso com que ele buscava água todo dia para as suas necessidades pessoais. E aí foi passando-se o tempo, ele buscava água longe, num poço, naquele pequeno vaso, e se banhava, saciava a sede, e realizava, como eu disse aqui, as suas necessidades diárias com aquele pequeno vaso. E na medida que o tempo foi passando, aquele pequeno vaso se rachou. Ele desenvolveu uma pequena trinca, um pequeno defeito. E aquele homem, toda vez que queria buscar água agora, aquele pequeno pote ia espalhando as suas gotas pelo caminho. Quando chegava em casa, não havia tanta água que fosse suficiente para aquele homem poder suprir as suas necessidades. E passou o tempo, aquele homem, sempre grato por aquele vasinho, né, que tanto tempo acompanhou, ele decidiu fazer um outro pote de barro. E ele fez um lindo pote, dessa vez maior, mais ornamentado, que cabia mais água. Mas ele não desfez daquele pequeno pote. E ele passou agora a buscar água nos dois potes. No pote que era maior e naquele pote pequeno, que ele sempre utilizou, mas que estava trincado, rachado, e que pingava a água ali pelo caminho por onde ele passava. Como é um mundo de fantasia, vamos colocar que esses potes comunicavam um com o outro. E aquele pote, que era dito perfeito, sem defeito, começou a menosprezar o pote pequeno e rachado, dizendo para ele: nossa, quanto você é imperfeito, foi preciso que ele fizesse um pote melhor, mais bonito, perfeito como eu, para suprir as necessidades dele, porque você já não dava conta. E aquele pote menor foi se sentindo deprimido, triste, até que um dia aquele homem, vendo a tristeza daquele pote pequeno, que tanto o serviu, perguntou para ele: por que você tem andado tão cabisbaixo, tão triste, tão para baixo? E aí ele respondeu: é porque eu me tornei inservível, eu me tornei obsoleto, eu me tornei uma carga pesada para você. Quem te disse isso? Perguntou o homem. E ele respondeu: não, ninguém precisa dizer, eu percebo as minhas falhas, os meus defeitos, o meu diagnóstico de trinca, mas o pote novo também tem me menosprezado, dizendo que ele é o pote mais servível, é ele que tem te nutrido nas suas necessidades. E aquele homem deu um sorriso para aquele pote, falou assim: muito pelo contrário, você está muito enganado. Se você fosse realmente esse pote inservível, você não estaria comigo mais. Eu não estou contigo só por gratidão pelo tempo que passamos juntos, mas porque você me serve muito. E aquele pote trincado e pequeno perguntou: como? Aquele homem pegou aquele pote, levou até a porta da casa e mostrou para ele o caminho até o poço. Ele falou assim: olha, você consegue ver as flores ao longo do caminho? Ele olhou bem e falou assim: eu nunca tinha reparado. Foi porque elas não existiam até a sua trinca aparecer. No dia que você se tornou um pote trincado, você começou do poço até em casa a derramar a sua água. E com isso você foi nutrindo a terra, e ali nasceram essas belas flores que hoje enfeitam o nosso caminho de ida e volta. O pote maior, sim, ele tem trazido água aqui para casa, ele tem sanado nossa necessidade, mas você traz um pouco d'água para casa e alimenta e nutre todas essas plantas que enfeitam tanto o nosso caminho. Não acredite no que o outro pote disse. Você, dentro da sua imperfeição, dentro do seu diagnóstico, dentro do seu defeito, dentro da sua trinca, você serve muito o mundo. Então é isso que eu quero trazer aqui. Muitas vezes nós olhamos para nós e dizemos: mas eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho minhas trincas, eu não sirvo para isso. A gente acaba se escondendo atrás dessas falsas comunicações para poder sustentar a nossa zona de conforto, para não fazer o que temos que fazer. Eu estou aqui pedalando com um grande amigo, Bruno Diego, que eu vou apresentar para vocês, e eu sou um desses caras que por muito tempo fui um pote, digamos, bonito, servível. Até meus 30 e poucos anos de idade eu sempre fui ativo, fazia atividades físicas, eu sempre gostei de esporte radical, eu escalava,
pedalava, eu fazia motocross, pilotava em pistas e trilhas. Então eu sempre gostei de esportes radicais. Mas de repente eu comecei a ficar mais cansado, mais velho, mais abatido. Vieram aí as adversidades, né? Os diagnósticos de crise de ansiedade, de depressão, as coisas, as comunicações, as intempéries que a vida traz. E eu comecei a perceber trincas em mim e me acomodei. Até que chegou um ponto, eu não vou estender muita história, de que eu precisei, sabe, de um diagnóstico médico para falar, olha, você está com um nível 3 de gordura no fígado, esteatose hepática. Se você não tomar cuidado, não cuidar de si mesmo agora, pode ser tarde demais. E eu atendendo clientes, eu todo dia falo para eles o que eles têm que fazer, o que não tem que fazer. Eu, como ser humano, muitas vezes acabo não fazendo o que eu falo para o outro. Mas aí eu conheci um outro pote trincado. Um cara que todo mundo olha para ele, que ele mesmo já falou comigo, cara, eu sou um pote trincado, que é o Bruno Diego. O Bruno foi um presente que Deus colocou na minha vida. Eu vou conversar um pouquinho com o Bruno para vocês entenderem. Ele, apesar de sua trinca, né, de seu defeito, ele usou isso para influenciar, para inspirar outras pessoas como me inspirou. O Bruno, quantos anos você tem, Bruno? Estou com 38 anos. Tira o seu óculos, por favor. Bruno, qual que seria a sua trinca? Qual que seria o defeito que todos falam com você, que às vezes você mesmo se conta? Eu sou deficiente visual. Passei por 16 cirurgias. Sou considerado cego legal perante a lei, né? Mas eu não desisti não, gente. Já sofri muito, já senti muita dor. Foi 16 cirurgias, 2 transplantes. Tem um tubo, uma válvula de ar remédio no olho direito. Esse tubo veio do Canadá. E os médicos falaram comigo: você não tem mais jeito, Bruno. Você é um caso que a gente desistiu. O meu caso foi levado para o Congresso, para ser estudado e foi dado como perdido. E hoje eu tô aqui, ó. Chegue perto, Bruno. Vamos chegar mais perto para todo mundo observar melhor os olhos do Bruno. A trinca que esse vaso tem. Eu falo que ele não é deficiente visual. Deficiente, ele é eficiente visual, mas ele não é deficiente. O deficiente de verdade, estava eu, até algum tempo atrás, onde tinha um corpo perfeito, e falavam comigo assim: Norberto, faz uma academia. E eu dizia: ah, mas é muito bom, eu sempre malhei, eu gostava de malhar, eu tinha um corpo sarado. Ah, mas eu estou sem recurso financeiro. Norberto, faz uma corrida, é de graça. Ah, eu estou pesado, isso machuca o meu joelho. Norberto, caminha, ah, me dá uma assadura. Norberto, pedala, ah, eu não tenho bicicleta, isso dói tanto a minha bunda. Eu sempre tinha um ar mais para justificar ali, né, para não sair da minha zona de conforto. Eu sempre tinha algo que eu usava. Eu vejo muitas pessoas lá, quando estão sendo atendidas por mim, quando passo para elas alguma coisa, sempre tem um ar mais. Né? Sempre estão se escondendo atrás de um diagnóstico para poder não fazer aquilo que tem que ter sido feito. E o Bruno, que é um cara que me inspira muito, me motivou a largar esse ar mais, a não me esconder atrás dos meus defeitos, das minhas trincas, porque ele foi esse vaso trincado que, com suas gotas derramadas, floriu a minha vida. E tem florido a vida das pessoas. Quando eu olho para ele, pedalando, a gente pedala junto, cara. Sabe, eu tenho um respeito por ele, porque ele é um grande cara do pedal, eu chamo ele mestre do pedal, ele me ensina tanto. Tá ali a bike dele. Eu estou ali usando hoje, eu não consegui comprar uma bicicleta agora. Eu estou com a bicicleta emprestada da minha cunhada. Tem um ditado que fala que ou você tem resultado, ou você dá desculpa ter resultado. Não dá para ter os dois. Então eu falei assim: não posso comprar uma bicicleta agora. A minha cunhada se dispôs a me emprestar dela. Eu falei: eu não gosto de coisa emprestada. Sabe que é verdade mesmo? Eu não gosto de coisa emprestada? Tá, é verdade. Mas se eu me levar para frente, não. Eu tenho que ser humilde agora e entender. É a bicicleta que eu posso ter, a bicicleta emprestada. Essas luzes aqui, foi esse vaso trincado, essa bênção de Deus que me presenteou. Assim como esse óculos. Esse capacete foi o que me ajudou a comprar. E o Bruno tem sido esse vaso, né, trincado, precioso, que tem derramado suas gotas de água, nutrindo a vida das pessoas ao seu redor e florindo o mundo. Então eu te convido hoje para também ser esse vaso trincado, a usar o defeito que você tem, o diagnóstico, a usar aquilo que você diz que te torna incapaz a ser uma ferramenta para motivar outras pessoas. Eu estou aqui, né, Norberto,
com as minhas habilidades, eu e o Bruno paramos agora atrás ali, ele chorou um pouco, conversando sobre a diversidade da vida, mas a gente pensa, porque o cara é terapeuta, o cara é psicoterapeuta, o cara é estudado, ele não tem problema. Todos temos. Nós falamos um pouco ali, compartilhando a nossa história, e vou jogar lá e vou seguir em frente. E é preciso esses momentos de estar junto aqui, ó, estamos agora na natureza, já andamos agora acho que mais de 20 quilômetros. Sim. Já andamos mais de 20 quilômetros. Sim. Vamos parar o vídeo aqui, nós estamos indo uns 15, 20 quilômetros para andar. Sim. Como vasos trincados, que vão derramando a água aí pelo caminho, motivando as pessoas. Muitas pessoas vão olhar para nós e vão criticar. Nossa, olha o tamanho daquele cara, vai quebrar a bicicleta. Olha lá o outro gordinho lá. Parece que o cara nem enxerga direito. Muitas vezes eu tô atrás do Bruno e falo com ele: Bruno, vem um carro, Bruno, desvia aí. Às vezes o Bruno desvia a poucos metros, assim, bem perto do obstáculo que tem que desviar, mas a gente vai se complementando. Então. E Deus, né, Norberto? E Deus, exatamente Deus. Porque primeiro foi Ele. Foi Deus que nos colocou um na vida do outro. Foi Deus que nos motivou. É Deus que tem nos usado como instrumento dele na vida das pessoas e tem usado as outras pessoas como instrumento dele na nossa vida. Fica aqui o meu recado, a minha gratidão. E se esse vídeo fez sentido para você, passe para outras pessoas também que precisam olhar para os seus defeitos, para as suas trincas, para os seus diagnósticos, entenderem que Deus não faz nada errado, Deus não faz nada com defeito. Deus usa a sua imperfeição para animar outras pessoas. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Fique com Deus, um abraço aí. Tamo aí junto, legal? Um abraço, gente.